relação com todos os setores envolvidos do governo do Estado e, logicamente, da sociedade civil organizada. A aquisição e instalação desse radar meteorológico, ele já está sendo feito através de um edital de licitação que foi lançado há 2 semanas atrás pelo governo do Estado, não é? E isso é importante dizer porque este é o primeiro passo que está sendo dado para a implementação deste programa. As pessoas podem dizer, mas só isso que está sendo feito? Você não começa uma caminhada com o objetivo proposto sem dar o primeiro passo. E essas ações são os primeiros passos que estão sendo dados. Dentro desse sistema ainda tem o desenvolvimento de modelos operacionais para a previsão meteorológica, hidrológica, de operações de barragens, de inundações graduais e bruscas, são coisas eminentemente técnicas. A estruturação da Central Operacional de Monitoramento e Previsão, que é fundamental, a estruturação da Central de Monitoramento, Alerta e Alarme e a gestão de desastres. Reafirmo e reafirmamos em nome do Governo do Estado, essas ações têm e devem ser implementadas com a sociedade regional. Esse é o propósito, esse é o desejo e isso deverá ser feito. A segunda medida, e colocada como de prioridade 1 pelo governador, é a chamada sobrelevação das barragens. A sobrelevação nada mais é do que pegar aquilo que já existe nas barragens atuais e levantar alguma coisa a mais para que a capacidade de retenção de água seja aumentada. A primeira pergunta que vem diz assim, pô, mas essas barragens vão suportar tudo isso? Essa é a primeira pergunta. Logicamente que sim. Tanto isso é verdade que os dirigentes anteriores e que realizaram a edificação dessas barragens na década de 70, fizeram, inclusive, a parte de desapropriação com um significado maior nível de ampliação, tanto é que esse tipo de problema com relação à desapropriação não se terá de maneira intensa quando se fizer a implementação dessa medida. São investimentos na ordem de 33 milhões de reais e, a partir do momento que nós tivemos o suporte financeiro, faz-se necessário um período de 36 meses para a edificação da sobrelevação dessas 2 barragens. Existem 3 barragens de retenção. A barragem norte, que é a barragem de José Boatê, a barragem oeste, que é a barragem de Itaió, e a barragem sul, que é a barragem de Ituporanga. As 2 que terão efetivamente a sobrelevação realizada serão as barragens sul e oeste, ou seja, Ituporanga e Itaió. E o que chama a atenção é que... deixa eu só voltar aqui. Essa sobrelevação das barragens, elas aumentam a capacidade de retenção dessas 2 barragens somadas, algo em torno de 35 milhões de metros cúbicos nessas 2 barragens. É um volume significativo, não é? Que deixará de chegar de água em algum lugar, ou seja, tudo aquilo que estiver a jusante das próprias barragens. Essas barragens, o status delas, hoje qual é que é? Foi assinado o edital de contratação no dia 23 de fevereiro também, não é? As propostas foram entregas no dia 9 de março, aliás, 9 de abril, para o Governo do Estado, e as aberturas das propostas serão feitas conforme o edital já definido. E agora nós estamos na expectativa, não é, de identificarmos quais as empresas, ou qual a empresa, melhor, que será responsável pela elaboração dos projetos executivos da sobrelevação dessas 2 barragens. A terceira medida que nós teremos seriam as construções de comportas e diques
no canal antigo do rio Itajaí-Mirim. A finalidade dessa edificação é retardar e possibilitar o escoamento das águas com segurança, com relação à visão principalmente da cidade de Itajaí. Ela é uma obra que investe 44 milhões de reais e, após ter o seu projeto executivo, ela terá um prazo de construção de 36 meses. A medida 3 ainda é bom referir que ela já está também num processo de encaminhamento. Ela está na fase da contratação desses projetos executivos, dessas comportas e diques que nós fizemos referência no rio Itajaí-Mirim. Foi assinado o edital de contratação no dia 23 de fevereiro, as propostas foram entregas no dia 9, junto ao Governo do Estado, e será feito nova data para lançamento, considerando que esse edital deu deserto. Não apareceu ninguém, até por uma questão não por uma questão técnica, mas por uma questão de horário, que houve de superposição e, por consequência, houve essa situação de ser um edital deserto, mas que, logicamente, isso será regularizado nos próximos dias por parte do DEINFRA, que é o órgão que está fazendo esses editais de licitação. A medida 4 da prioridade 1 são melhorias no rio Itajaí-Mirim, com a seguinte visão: essas melhorias no rio Itajaí-Mirim, elas são necessárias para que a viabilidade das comportas, ou melhor, a qualificação do trabalho dessas comportas, que poderão ser edificadas no rio Itajaí-Mirim, venham a melhorar a qualidade do efeito da ação dessas comportas propriamente ditas. Os investimentos nessas medidas são na ordem de 50 milhões de reais, com uma previsão para que essas intervenções possam acontecer a partir dos projetos executivos de 36 meses. A prioridade, a medida número 5 de prioridade 1, são prevenção de deslizamentos em rodovias. E isso tem uma explicação. A explicação é a seguinte: se nós tivermos um evento climático com escorregamentos diversos, como lamentavelmente vivemos em 2008, se nós não tivermos o nosso processo de acesso às cidades envolvidas adequadamente tratadas, com certeza nós teremos todas as outras estruturas feitas e, eventualmente, não teremos acesso às cidades ou inviabilizaremos o acesso das cidades com relação ao resto do Estado. Por essa razão, essas obras de prevenção de deslizamentos, elas são fundamentais. Esclarecemos que das 63 ou 63 pontos referidos pelo projeto, alguns deles já foram feitos pelo governo do Estado através do DEINFRA, outros através, inclusive, das prefeituras, porque algumas dessas intervenções são feitas também em estradas municipais, não só estaduais. Isso aí foi um exemplo do que poderia ser feito num processo, não tenho eu a pretensão nenhuma de explicar esse tipo de intervenção que poderia ser feito, mas isso é um exemplo que nos foi dado pela JAICA, no sentido de se fazer, quando eventualmente possível, um tipo de intervenção de evitar com que realmente haja escorregamentos sobre as rodovias. A medida número 6, considerada de prioridade 1 pelo governo, é a construção de 7 barragens de pequeno porte. Essas 7 barragens de pequeno porte, elas são localizadas em afluentes dos rios a montante da cidade de Rio do Sul, não é? E elas teriam localização em 5 rios lá daquela região, né? O Rio Taió, Rio das Pombas, Rio
Ribeirão Braço do Trombudo, Rio Trombudo e Rio Perimbó. É importante colocar de que essas barragens, elas fazem uma retenção de água de volume bastante significativo. E nós temos aí depois um outro slide que eu poderei colocar, que deve ter o volume que elas retêm, que não está... Não, está aqui, ó. Se você somar as 7 barragens totais, nós teremos 41 milhões de metros cúbicos de água retida com a edificação dessas 7 barragens. A medida número 7 de prioridade 1 seriam as construções, a construção de barragem de médio porte em Botuverá. Isso resolverá problemas da cidade de Brusque e da cidade de Itajaí. Por isso que nós estamos colocando aqui para os senhores a visão de um projeto que não identifica as obras pontuais numa determinada cidade ou num determinado local. As obras, elas têm que ser vistas com a visão global do rio Itajaí. Essa construção dessa barragem de médio porte em Botuverá, ela tem investimento na ordem de 95 milhões de reais e um período de intervenção de 42 meses a partir da disponibilização dos projetos executivos. Essas 7 medidas de prioridade 1, somadas, elas representam um investimento na ordem de 512 milhões de reais. Isso é o investimento que está sendo garantido pelo governo do Estado para que nós possamos iniciar essas obras. Aí, logicamente, o primeiro questionamento que vem é o seguinte: e de onde vem o dinheiro? Isso é importante ser posto e colocado. Desses 512 milhões de reais, significa dizer que 200 milhões de reais serão investimentos do próprio Estado. De que maneira? 60 milhões de reais diretamente do Tesouro do Estado e 140 milhões de reais de financiamento que está sendo encaminhado, e muito bem encaminhado, através do BNDES, por parte do governo do Estado. Isso daria uma monta, ex-secretário César Botelho, bom revê-lo, muito obrigado pela sua presença, daria uma intervenção de um valor de 200 milhões de reais por parte do governo do Estado. No dia 28 de dezembro do ano passado, a presidenta Dilma determinou ou convidou o governador Raimundo Colombo, após conversa prévia antes do Natal com o próprio governador, que nós tivéssemos um contato com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, com a finalidade de se avaliar a possibilidade de que esse restante de 300 e tantos milhões de reais sejam encaminhados através do PAC 2. Desde aquele dia 28 de dezembro, através de reuniões sucessivas que nós estamos fazendo através da Secretaria de Estado da Defesa Civil com o Ministério do Planejamento, e estamos com uma expectativa bastante positiva por parte da disponibilização financeira, conforme encaminhamento da própria presidenta, no sentido que a gente tem acesso ao restante dos 300 milhões de reais, com a finalidade de nós chegarmos nesses 512